A oração é o meio que temos de fortalecer a esperança, buscando a face amorosa e misericordiosa de Deus. Sabemos que antes de pedirmos, Ele já conhece as nossas necessidades e, mesmo assim, nos dá a sua valiosa atenção quando o buscamos de todo o coração. Pela oração, aprendemos a descansar no Senhor, agradecendo nosso presente e entregando nosso futuro em Suas mãos. Essa entrega renova nossa saúde mental e nos faz querer viver nossos dias de acordo com a Sua vontade. Que saibamos confiar nossa caminhada aos Seus cuidados e nele encontrar paz e segurança. Verdadeiramente, somos tomados pelo amor de Deus quando nos unimos em oração. A graça de Jesus Cristo nos invade e a presença do Espírito Santo nos renova e nos enche de paz. Acolhemos com amor fraterno e agradecemos a vida de cada pessoa que vem participar deste momento de oração, oportunidade em que também podemos expressar nossa adoração, louvor e gratidão a Deus, reconhecedores de que Ele cuida de nós, dando-nos força e sabedoria para enfrentar as eventuais adversidades da vida. Com seu poder, Ele dá força aos cansados, consolo aos aflitos, misericórdia aos atribulados e esperança aos abatidos. Esta é a nossa fé, que nela sejamos fortalecidas e fortalecidos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Para nossa reflexão hoje, trouxemos um texto do livro O Jornal e a Bíblia com o título Eu te vejo com meus próprios olhos, que tem por base os 6 primeiros versículos do livro de Jó. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Li uma história contada por um dos grandes teólogos brasileiros da atualidade. É uma história singela e bela a respeito de um boneco de sal. Ela dizia assim: Era uma vez um boneco de sal. Ele vivia peregrinando por terras candentes e áridas. Ouvia sempre muitas histórias a respeito do mar. Mas o boneco de sal nunca tinha visto o mar. Podia-se dizer que ele conhecia o mar por ouvir falar. Ele imaginava como seriam as águas e as ondas do mar. Até que um dia o boneco de sal chegou à conclusão de que conhecer o mar por ouvir falar não era suficiente.
Ele precisava ver o mar, tocar as ondas do mar, conhecer o mar por si mesmo. E o boneco de sal se pôs a caminhar para ver se chegava até o mar. Andou muitos dias e noites. Finalmente, depois de muitas andanças, num belo dia, o boneco de sal contemplou o mar. Ele não tinha ainda certeza se aquilo era realmente o mar. Por isso, o boneco de sal chegou bem perto do mar e perguntou: "É você que é o mar?" Imediatamente escutou a resposta: "Claro, eu sou o mar. Será que você não me conhece?" O boneco de sal disse: "Não, eu não o conheço ainda. Só ouvi falar muito a respeito de você. Eu gostaria muito de te conhecer melhor." O mar respondeu: "Para você me conhecer mesmo, não basta me ver. É preciso que você me toque." Então o boneco de sal, timidamente, tocou o mar com as pontas dos seus dedos do pé. Aconteceu algo fantástico. Ao tocar as águas, o boneco de sal percebeu que começava realmente a conhecer o mar. Mas logo se deu conta de uma coisa estranha que estava acontecendo no seu corpo. E o boneco de sal deu um salto para trás e disse para o mar: "Veja só, as pontas dos dedos do meu pé desapareceram quando eu te toquei." "Ó mar, o que foi que você me fez?" O mar respondeu: "É que para me conhecer e me compreender, não era suficiente que você me visse. Para me conhecer e me compreender, você tinha que me dar alguma coisa de você mesmo." Ao ouvir essas palavras, o boneco de sal tomou uma decisão radical. Começou a entrar resolutamente no mar solene e devagar, como quem vai fazer o ato mais importante de toda a sua vida. À medida em que ia entrando no mar, o boneco de sal ia se diluindo. Estranhamente, porém, o boneco de sal sentia que quanto mais se desmanchava, mais conhecia o mar, até que finalmente uma onda o tragou completamente. E o boneco de sal, antes de ser diluído pelo mar, ainda teve tempo de gritar: "Agora eu sei o que é o mar. Agora eu conheço o mar." Aí está. Essa história é simples, mas tem um grande significado. É uma história simbólica. Na verdade, o problema do boneco do sal em relação ao mar serve para mostrar o problema do ser humano em relação a Deus. Nós somos iguais ao boneco de sal. Muitas vezes, conhecemos a Deus só por ouvir falar. Chegamos até a passar a vida toda na igreja, mas mal conhecemos a Deus. Jó também foi assim. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Apesar de tudo isso, Jó conhecia a Deus somente por ouvir falar. Pois bem, é nisso que estamos interessados neste momento. Como é possível crescer no conhecimento de Deus? Como é possível aprofundar o nosso conhecimento de Deus? O livro de Jó deve nos ajudar nesse assunto. Com a história de Jó, podemos aprender a deixar de conhecer a Deus só por ouvir falar, mas conhecê-lo por nossos próprios olhos. A primeira coisa que nos chama a atenção na história de Jó é o seu sofrimento. Jó era um homem bom, rico e feliz. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Não era somente a riqueza que fazia a felicidade de Jó. Os seus filhos eram também motivo de alegria. Eles iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram convidadas para as reuniões festivas. Dava para notar que aquela era uma família unida, cujos membros viviam em perfeita comunhão. Além disso, Jó se relacionava bem com Deus. Ele temia a Deus. Costumava levantar de madrugada, após os banquetes nas casas de seus filhos, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. O texto bíblico informa que Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Era assim a vida de Jó. Tudo ia muito bem, até o dia em que a desgraça chegou. Jó perdeu todos os seus bens, morreram todos os seus filhos, só restou Jó e a mulher. A desgraça não ficou somente nisso. Jó também ficou doente. Seu corpo cobriu-se de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Então, Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Jó ficou sem nada. Sua dor era muito grande, inimaginável. Perdeu os bens, os filhos, a saúde. Além disso, Jó sofria porque não entendia a razão de toda a sua desgraça. Não havia explicação para ela. Por mais que Jó tentasse descobrir a causa de seus males, nada ficava esclarecido. Foi nesse momento que chegaram os 3 amigos de Jó. Circula entre nós uma visão negativa a respeito desses 3 amigos. Costumamos lembrar somente que os 3 amigos foram criticados por causa de suas palavras a Jó. No entanto, os 3 amigos também tinham qualidades. Quando souberam da infelicidade de Jó, não se afastaram, vieram logo para compartilhar sua dor. Portanto, eram bons amigos, amigos que não se faltaram na hora do sofrimento, amigos que não se afastaram na hora do sofrimento. Quando chegaram perto de Jó, os 3 amigos não o reconheceram. Depois, quando viram que era ele, começaram a gritar e a chorar. Em sinal de tristeza, rasgaram suas roupas e jogaram pó para o ar sobre as suas cabeças. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado de Jó e ficaram ali 7 dias e 7 noites. Nada disseram, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Eram, comprovadamente, bons amigos, amigos presentes na hora da tribulação. Foi somente depois do silêncio solidário que os amigos de Jó se puseram a falar. Eles não tinham condições de fazer com que Jó recuperasse todos os seus bens. Não tinham poder para trazer da morte os seus filhos. Tudo isso estava muito além do seu alcance. Mas uma coisa os 3 amigos podiam tentar fazer: explicar a desgraça de Jó. Foi exatamente sobre isso que falaram, sobre as causas do seu enorme sofrimento. A explicação que deram foi muito simples e lógica. Jó estava sofrendo porque tinha cometido algum pecado contra Deus. Em outras palavras, o sofrimento de Jó seria o castigo que Deus estaria enviando para castigá-lo por seus erros. Jó ouviu o que seus amigos disseram. Ouviu e examinou, ouviu e meditou.
ouviu e comparou com sua própria vida. E Jó chegou à conclusão de que a boa, simples e clara explicação de seus amigos não batia com a realidade. Por mais que se examinasse, Jó não se sentia culpado pelo seu sofrimento. Nada havia em sua existência para justificar a punição divina. Na verdade, as palavras dos amigos de Jó não foram esclarecedoras. Elas não explicaram o sofrimento de Jó. Elas não indicaram qual era a causa de seus males. Foi por isso que Jó deixou de lado o ensino de seus amigos e dirigiu-se diretamente a Deus. É isso que o livro de Jó nos conta. Jó não aceitou a opinião de seus amigos e resolveu dialogar diretamente com Deus. Diante de Deus, Jó teve a coragem de falar. Diante de Deus, Jó ousou dizer o que pensava. E Jó disse ao Senhor: Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei. Eu falarei primeiro e tu me responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erro e pecado sou acusado? Jó não escondeu nada de Deus. Com muita honestidade, falou tudo o que pensava. Mas Jó não se limitou a falar. Ele também ouviu. Ouviu em silêncio tudo o que Deus tinha para lhe dizer. E o que foi que Deus lhe falou? Qual a mensagem que Deus lhe transmitiu? Meus irmãos e irmãs, Deus não ofereceu a Jó uma explicação sobre o seu sofrimento. Deus não contou a Jó por que tantas desgraças tinham sobrevindo à sua existência. Deus agiu de modo diferente. Dirigindo-se a Jó, Deus fez um longo discurso. Deus descreveu as fantásticas maravilhas do universo. Deus apontou todos os mistérios que nos rodeiam. Dessa maneira, Deus chamou a atenção de Jó para a ignorância do ser humano, mostrando ao mesmo tempo a grandiosidade da sabedoria divina que dirige todas as coisas. Foi nesse momento, depois de ouvir as palavras de Deus, que Jó fez a grande descoberta de sua vida. Foi nesse momento que Jó fez também a sua confissão diante do Senhor. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Repetiu-se com Jó a mesma história do boneco de sal. O boneco de sal conhecia o mar só por ouvir falar. Isso não lhe foi suficiente. E para conhecer o mar, o boneco de sal teve de ir até o mar, teve de conversar com o mar e teve de tocar o mar. E o boneco de sal afirmou que só descobriu que conhecia o mar quando foi por ele diluído. Foi também assim com Jó. Era uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Apesar de tudo isso, conhecia a Deus somente por ouvir falar. Foi só depois de muito sofrimento, foi só depois de dialogar ousadamente com Deus, foi só depois de se despojar totalmente, arrependido, sentado no chão num monte de cinzas. Foi só depois de tudo isso
que Jó chegou a conhecer a Deus. E nós? Como é que estamos? Como é que conhecemos a Deus? Será que não o conhecemos ainda somente por ouvir falar? Deus nos ajude para que possamos repetir as mesmas palavras de Jó. Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Hoje é um dia especial em que celebramos com alegria o aniversário do Lucas Marquese, nosso adolescente querido. Agradecemos sua vida e suplicamos ricas bênçãos de Deus para ele. Confiamos aos cuidados de Deus a vida de nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos e sob cuidados médicos. Em especial, colocamos no colo do Senhor Jesus nosso querido pastor Manuel Miranda, que está em fase de exames médicos para ser submetido a um procedimento cirúrgico. Deus acompanhe os médicos que dele cuidam, alivie a dor e a apreensão diante deste quadro inesperado. Seja toda a família amparada e orientada pelo Espírito Santo. Meu irmão Erval encontra-se ainda internado na UTI do Hospital Santa Rita, bastante fragilizado. Irá possivelmente passar por um novo procedimento cirúrgico ainda esta semana. Possa Deus fortalecê-lo com seu amor e misericórdia. Oremos por ele e familiares, principalmente sua esposa e filha. Há no seio da igreja várias famílias cujos membros estão doentes e carecem de nossas orações. Dona Olga, mãe da Vanderleia, que estava internada, graças a Deus teve alta e se encontra no aconchego familiar. Oremos pela família Souza Santos, em especial pelos nossos queridos Rui, Nair, Carlos, Quirênia, Esdras e Lívia. Recebam esses irmãos e irmãs saúde e força, bem como os familiares que deles cuidam. Que em cada gesto de carinho e atenção, a graça de Deus se manifeste. No próximo sábado, teremos a realização de mais um mutirão do programa Salve a Sua Pele. Vamos agradecer e interceder pela vida dos voluntários e voluntárias que com amor dispõem de seu tempo e se unem para fazer acontecer o programa, acolhendo os pacientes e também provendo a infraestrutura necessária para que os atendimentos aconteçam. Serão bem-vindos os que se dispuserem a ajudar na arrumação da igreja após a realização do mutirão. Por volta das 11 horas, os ambientes já estão liberados e todo o mobiliário, mesas, bancos e cadeiras que são utilizados podem ser já colocados no lugar, de forma a favorecer que os espaços sejam utilizados para as atividades da igreja no domingo. Há muito para ser feito e com muito esforço a ser despendido. Quanto mais braços se dispuserem a ajudar, mais leve e com maior rapidez a arrumação será feita. Acolhemos com gratidão a ajuda de todos. Em nossas orações, vamos interceder pela Igreja para que assumamos com amor, dedicação e fidelidade nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus. Oremos pelas demais igrejas do Presbitério de Vitória e de nossa IPU Nacional. Que tenhamos um coração grato e com uma fé firme que nos faça sentir e viver a manifestação da presença de Deus em nosso dia a dia. Que a bênção amorosa de Deus seja com quem chora, com quem se sente abatido e só.
Dele venham o consolo e a coragem para seguir adiante com esperança e fé renovadas. Deus cuide de cada um de nós. Amém.